Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estou aqui mais uma vez gravando este vídeo com o propósito de dar continuidade à nossa série de exposições, as 7 cartas do livro do Apocalipse, as quais temos trabalhado nos cultos de doutrina na nossa igreja. Então, desde já, que Deus abençoe meus queridos irmãos que fazem parte da primeira igreja evangélica e congregacional de Caruaru, como também os demais que sempre me acompanham por meio desses vídeos. Meus queridos irmãos, já trabalhamos 2 cartas. A primeira foi a carta em Éfeso. Semana passada vimos aqui a carta à igreja em Esmirna, onde vimos ali Cristo destacar alguns pontos principais sobre aquela igreja, os quais neste momento eu quero relembrar aos meus irmãos, que foram, em primeiro lugar, Cristo vai chamar aquela igreja de rica, mesmo ela sendo pobre material, Cristo a chama de rica espiritualmente. Vimos também Cristo dizer à igreja de Esmirna que eles iam passar por uma grande perseguição, uma grande provação, mas aqueles que fossem fiéis até a morte receberiam a coroa da vida. Em terceiro lugar, vimos ali Cristo dizer que ao vencedor de nenhum modo sofreria a segunda morte. E assim terminamos a nossa exposição semana passada, a igreja em Esmirna. Hoje vamos ver a exposição da terceira carta, que é a carta à igreja em Pérgamo. Então, desde já, convido os meus irmãos que estão aí em suas casas a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 2. Iremos fazer a leitura do verso 12 ao 17. A Santa Palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, Pai bondoso, Pai misericordioso, eu clamo a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor me use como Teu servo, com o propósito, ó Deus, de expor a Tua palavra com fidelidade ao Teu povo. E que essa Tua palavra, Senhor, que vai ser exposta hoje por meio dessa carta, venha a ser aplicada em nossas vidas e assim ser praticada. Ó Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações por meio do Teu Espírito Santo. Meu Deus, faz isso. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos irmãos, antes de começar a exposição destes versos, desta carta à igreja em Pérgamo, eu queria aqui trazer algumas considerações rápidas que eu vejo como de total importância para a nossa compreensão aqui no contexto histórico onde a igreja estava aqui inserida nesta cidade de Pérgamo. Sobre a cidade de Pérgamo, meus irmãos, ela ficava ali a uma distância de aproximadamente de 80 quilômetros à cidade de Esmirna. Esta cidade de Pérgamo ficava localizada em uma montanha, aproximadamente ali a 300 metros de altura. Em termos financeiros, essa cidade ela não era tão bem financeiramente como eram as cidades de Éfeso e Esmirna. Entretanto, esta cidade ali tinha uma indústria ali que fabricava peles de animais.
com o propósito ali de serem vendidas para escrita. Ou seja, essas peles de animais eram usadas para se escreverem ali relatos históricos. E destas peles de animais é de onde surgem os pergaminhos, onde estão ali escritos, não é, relatos históricos bíblicos, onde tem ali escrito textos originais da palavra de Deus. Nos dias de hoje ainda temos aí esses documentos históricos que podemos encontrar em museus ali na Europa. Em termos religiosos, meus irmãos, essa cidade de Pérgamo também, ali podemos dizer que ela era muito mais idólatra do que as cidades de Éfeso e Esmirna. Ela era considerada o centro da idolatria, o centro do culto ao imperador. Nesta cidade também ali havia muitos deuses pagãos. Entre eles ali, não é, havia Zeus, o qual havia um monumento ali de aproximadamente 13 a 14 metros de altura. Era considerado o deus dos céus. Havia também ali outro deus chamado Esculápio, que era o deus da cura, o qual tinha uma imagem de serpente, e muitos ali iriam adorar esse deus, oferecer sacrifícios ali, não é, para receberem curas ou milagres. E o interessante é que essa imagem aí da serpente de Esculápio, ela é usada aí, não é, no brasão aí das roupas dos médicos nos dias atuais. Quando vamos aí, né, a consultórios médicos, os meus irmãos percebem que nas roupas dos médicos ali existem, não é, ali um brasão onde tem uma serpente enrolada ali num bastão, né, numa madeira. E isso daí, segundo os historiadores, esse símbolo da medicina veio de Esculápio, né, daquele deus ali pagão. Dito estas palavras, meus irmãos, essas considerações aqui, né, deveremos aqui meditar que esta igreja de Pérgamo estava vivendo ali num contexto idólatra e pagão. Podemos imaginar o que essa igreja passou ali, né, por meio de perseguições ali, onde muitos irmãos ali, né, eram tentados a ser levados, né, à idolatria, a se prostrar diante de deuses e se prostrar diante também de imagens de imperadores ali. Dita estas considerações, meus irmãos, aqui, vamos agora tão somente se dedicar à exposição aqui destes versos aqui, não é, que estão no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Em primeiro lugar aqui, já no verso 12, não é, vamos ver Cristo aqui, mandando João escrever, e Cristo aqui já se auto-identifica, não é, como ele faz em todas as suas cartas. Ele inicia com a sua autodesignação, ou seja, se auto-identificando. E aqui ele se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nesse contexto aqui, onde a cidade estava aqui de Pérgamo inserido, onde o Império Romano ali governava, espada era o símbolo de poder. A espada ali na mão de Roma tinha um símbolo ali de decisão, de morte, decisão de condenação. Sendo assim, Cristo aqui se auto-identifica como aquele que tem a espada de 2 gumes afiada, e não Roma. Então Cristo diz à igreja de Pérgamo que a decisão final da espada não veio de Roma, mas vem dele, de Cristo, o qual ele tem o poder sobre tudo, o qual governa os reis e os reinos, o qual é o Todo-Poderoso, o qual é o juiz, o qual traz a decisão. No verso 13 aqui, meus irmãos, aqui vamos ver Cristo dizendo que conhece a situação daquela igreja, não é? Como as demais. Sempre depois que Cristo ali se auto-identifica, ele sempre vai falar em todas as suas cartas que ele conhece a situação daquela igreja. E ele diz que aquela igreja habita, não é, no trono de Satanás. Ele diz que eu conheço, verso 13, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, vocês habitam numa cidade onde está o trono de Satanás. Quer dizer, onde está o centro do culto ao imperador, onde está o centro do culto aos deuses pagãos.
Cristo conhece a situação dessa igreja. Entretanto, Cristo diz a esses irmãos que eles conservam o seu nome e não negam a fé nele. Que maravilha, né, meus irmãos? No contexto desse de idolatria, no contexto desse pagão, mundano, diabólico, a igreja do Senhor permanece firme e forte e não negou o seu nome. Aqui nos vem, não é, a lembrança do que Mateus diz ali, não é, no Evangelho, capítulo 10, verso 32 e 33, onde ele diz, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Também aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E esses irmãos aqui, da igreja de Pérgamo, confessavam e não negavam o nome de Cristo. E dentre esses aqui, não é? Cristo vai dizer que Antipas, dentre desses fiéis aqui tem o Antipas, não é? Que é a fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, não é, meus irmãos? Esse nome Antipas aqui na Bíblia, a gente só vai ver aqui nesse verso 13 do capítulo 2 de Apocalipse. E a gente não vai ver mais em nenhuma parte da Bíblia. Entretanto, os historiadores nos dizem que Antipas ele morreu ali aproximadamente no ano de 80 a 83 depois de Cristo. Ali quando Domiciano ali, não é, começou a governar ali o Império Romano. Sobre a morte dele, muitos dizem ali que ele foi jogado dentro de um touro de bronze, o qual tinha ali brasas de fogo, e ele foi ali morto, mas não negou o nome de Cristo. Foi morto como uma fiel testemunha, como bem Cristo disse. Então, em primeiro lugar, aqui temos algo a aprender já diante da exposição dessa carta e podemos aplicar em nossas vidas, não é? Cristo sabe, devemos aprender isso, Cristo sabe onde nós estamos habitando. Agora, o que deveremos aqui salientar é o seguinte: de que maneira estamos habitando nesses ambientes, onde podemos dizer que é o trono de Satanás, nesses locais que são locais pagãos, locais de imoralidade, não é? Podemos ver isso, meus irmãos, neste mundo por meio aí das faculdades, dos nossos trabalhos. Às vezes estamos ali em ambientes ali imorais. E como estamos vivendo nesses locais? Você tem permanecido fiel, não tem negado o nome do Senhor? De que maneira eu e você está vivendo? Aqui temos, na igreja de Pérgamo, esses irmãos que não negaram a fé, esses irmãos que conservaram o nome do Senhor. E tem ali Antipas, que foi levado à morte, não é? Como fiel testemunha de Cristo. Eu e você, como cristãos, precisamos testemunhar de fato que temos Cristo como nosso Senhor diante da sociedade, diante de onde vivemos, diante onde passaremos o dia a dia de nossas vidas. Precisamos testemunhar, ser testemunhas de Cristo. Precisamos carregar a sua cruz. Precisamos segui-lo de uma forma fiel ao Senhor. Dito isto, meus irmãos, em segundo lugar aqui também, em primeiro lugar, vimos Cristo trazer uma palavra de elogio, não é? Podemos dizer assim, para essa igreja. E aqui vimos o ponto forte dessa igreja. Agora, em segundo lugar aqui, vamos ver Cristo trazer uma palavra de repreensão para essa igreja de Pérgamo. E aqui vamos ver aqui os pontos fracos desta igreja. É o que Cristo vai dizer, verso 14, não é? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Contra ti, contra aquela igreja, Cristo tem algo a dizer, não é? Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Tens aí na onde? Na igreja, dentro da igreja local, aquela igreja de Pérgamo. Havia ali quem sustentava a doutrina de Balaão, não é? Aquele que armou ciladas com o povo de Israel, que levou o povo à prostituição. Verso 15 vai dizer: também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, né, meus irmãos? Balaão, aqui, meus irmãos, ele havia aconselhado Balaque acerca de
como seduzir Israel, certo? O resultado foi que Israel cometeu idolatria com Baal e fornicação com as mulheres moabitas. Esse relato vocês podem ver ali, não é? No livro de Números, capítulo 25, do 1 ao 5, e também no capítulo 31, verso 16. Os falsos mestres nicolaítas também, meus irmãos, aqui, ele estava levando ali um grupo de irmãos ali de Pérgamo à prostituição e a praticar imoralidades. Os nicolaítas, eles eram uma seita gnóstica, diziam que o corpo pode fazer o que quer porque o corpo é mau. É aquela doutrina dualista, não é? Os gnósticos tinham ali que o espírito fazia parte do bem, mas o corpo fazia parte do mal. Então, você podia fazer do corpo o que você quisesse. Então, dentro desta igreja aqui de Pérgamo, Cristo está ali dizendo que ela tinha algo ali dentro, meus irmãos, que estava cometendo pecado. Estavam sustentando a doutrina de Balaão. Pedro e Judas aqui, não é? Eles vão falar um pouco sobre esse Balaão. Se você voltar aqui comigo, em 2 de Pedro 2, verso 15, a gente vai ver aqui, falando, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Judas também aqui, mais um pouco à frente, não é? Antes de Apocalipse aqui, Judas, verso 11, nos diz o seguinte, ai deles porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão é visto aqui como falso mestre, aquele que estava trazendo uma falsa doutrina para esta igreja. Então, a igreja de Pérgamo aqui, meus irmãos, dentro dela, tinha ali quem sustentava essa doutrina. Essa doutrina de quê? De uma doutrina pagã, não é? George Led, como já vai dizer o seguinte, que ali naquela igreja de Pérgamo tinha um grupo, né, que não via como mal praticar festas, quer dizer, participar das festas pagãs. Naquela igreja de Pérgamo ali, certo? Havia um grupo dos fiéis, aqueles que não negavam a fé em Cristo, permaneciam fiéis, e também tinha um grupo que sustentava a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, ou seja, a doutrina idólatra, uma doutrina pagã, não é? Uma doutrina imoral. E George Led diz o seguinte, vou repetir de novo, que tinha um grupo ali, nesta igreja, que não via como mal participar das festas pagãs. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, escrevendo ali 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, nos diz o seguinte, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O crente tem que ser fiel. Ele não pode estar de um lado e de outro. Tiago também ali, o Tiago ali, né, no Concílio de Jerusalém também, vai dizer aos irmãos que eles não podem ali praticar imoralidade. Atos capítulo 15, verso 20, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas. Tiago diz também isso. E esses irmãos aqui da igreja de Pérgamo estavam sustentando ali dentro essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas, não é? O interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus vai nos dizer que nós não podemos aceitar essas doutrinas. 2 de João nos diz o seguinte, 2 de João aqui antes de Apocalipse, não o Evangelho, mas a segunda epístola de João, o que nos diz? A segunda epístola de João, né? Verso 9 ao 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem é? Aqueles que estavam sustentando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aqueles que sustentaram o nome de Cristo, aquele grupo de irmãos que estavam ali na igreja, não é? Que não negaram o nome de Cristo. Verso 10 diz o seguinte, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina?
a de Cristo, não é? Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Das suas obras más. Esse relato está aqui, né, na segunda epístola de João, versos 9, 10 e 11. Esses irmãos aqui da igreja de Pérgamo, esse grupo que estava aqui, eles estavam, meus irmãos aqui, bebendo desta fonte herética, que era a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Estavam sendo levados ali às festas pagãs, aos cultos idólatras. Eles diziam, não é? Mas a gente vai dar uma saidinha, mas depois voltamos. Isso daí não leva a mal. Nós sabemos que esses deuses aí não servem de nada. Vamos lá comer, beber, farrar, praticar imoralidade diante daqueles deuses pagãos. Mas isso é pecado diante de Deus. E Deus está contra essa igreja que está praticando aqui estas coisas, meus irmãos. Deus está contra essa igreja. Ele é claro aqui com isso, né? E o que aprendemos aqui diante deste segundo ponto, desta repreensão de Cristo, né? O que aprendemos aqui neste verso 14 e 15? É que Cristo, meus irmãos, do mesmo modo que está contra a igreja de Pérgamo, no sentido de que toleravam estes falsos mestres, não é? Essas falsas heresias, ele também está, assim, meus irmãos, diante das igrejas atuais, que sustentam falsas doutrinas. E Cristo está contra essa igreja. É o que ele diz aqui no verso 14, né? Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E o interessante aqui é que esses irmãos aqui não repreenderam o líder dessa igreja. Eles aceitaram esses irmãos que estavam praticando essas falsas doutrinas ali, onde eram para ser disciplinados, ou talvez até expulsos da igreja. Como o apóstolo Paulo ali escrevendo, não é? A igreja ali dos Coríntios ali, disse ali que aquele irmão que estava ali, não é, praticando imoralidade sexual com a mulher do seu pai, que ele foi excluído ali, né, daquela igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, ali do verso 1 ao 5, né, a gente tem esse relato aqui. E hoje, o que é que os pastores estão fazendo, os líderes, os irmãos, diante de uma situação dessa? Eles aceitam aí essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, não estão nem aí, não é? Talvez em nome do amor, em nome da união, em nome do grupo da igreja, para a igreja não diminuir de membros. Eles aceitam essas falsas doutrinas, que os irmãos saiam, vão para o mundo, eles não as disciplinam. A disciplina, meus irmãos, é a marca da verdadeira igreja de Cristo. Precisava-se ali, aqueles irmãos ali, os fiéis ao Senhor, ter um olhar crítico para esses irmãos ali, que estavam sustentando essas doutrinas ali de Balaão e dos nicolaítas. O interessante, meus irmãos, é que a igreja de Éfeso, ela foi contra essa doutrina dos nicolaítas. Os irmãos se lembram? Cristo ali elogia aquela igreja por ser forte doutrinariamente e resistir essa doutrina dos nicolaítas, que Cristo diz lá em Apocalipse 2,6, ó: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E essa igreja de Pérgamo aqui, ela aceitava dentro do meio dela aqueles irmãos que praticavam essas imoralidades. Sobre nós, meus irmãos, deveremos disciplinar aqueles irmãos que aceitam essas doutrinas, e se for o caso, até excluir da membresia da igreja. Esses irmãos que querem germinar essas falsas doutrinas, trazer essas doutrinas libertinas, essas doutrinas de imoralidades sexuais para dentro da igreja. Não podemos aceitar diante da igreja do Senhor, que é uma igreja santa e pura, sem pecado. Em terceiro lugar, meus irmãos, aqui no verso 16, vamos ver Cristo trazer uma palavra aqui agora. É uma palavra de exortação. Olha o que Cristo vai dizer aqui: portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus Cristo diz: arrepende-te. Cristo diz a essa igreja aqui, não é? O cara tem que se arrepender de quê? Da negligência
de não ter repreendido, de não ter disciplinado esses membros que estavam ali praticando imoralidades sexuais, sustentando essas doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Aí Cristo diz: se não, venham a ti sem demora. Cristo vem irado contra a igreja local, sobre todos aqueles que estão ali, não apenas contra aqueles que sustentavam essas falsas doutrinas, mas vem sobre todos os membros daquela igreja, e assim vem trazer o castigo sobre ela. E Cristo também diz que contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Cristo é aquele, né, meus irmãos, que vem no cavalo branco, na frente da igreja, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com a sua espada, com a sua justiça em mãos, para disciplinar a sua igreja, como também os ímpios. Mas a disciplina, em primeiro lugar, vem sobre a igreja de Cristo, vem sobre a igreja do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o ato da disciplina de Deus sobre todos nós é um ato de amor. Olha o que Coríntios nos diz, ó. 1 de Coríntios, capítulo 11, verso 32. A disciplina, meus irmãos, em parte é uma prova de amor de Cristo para a sua igreja. Ó, 1 de Coríntios 11, 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus disciplina a sua igreja, meus irmãos, para que ela não seja condenada pelo mundo. Quando negligenciamos dentro da nossa igreja local, quando não disciplinamos os membros pecadores da nossa igreja, Deus age de uma forma rápida e vem com a sua ira para nos disciplinar, para que assim não corramos o perigo de sermos condenados com o mundo. E a disciplina de Deus, meus irmãos, não leva à santificação. Olha o que Hebreus nos diz aqui, ó, no capítulo 12. Vamos comigo em Hebreus capítulo 12. Verso 10, parte B apenas, Hebreus 12, 10, apenas a parte B. Ó, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina de Deus sobre a sua igreja, meus irmãos, ela tem como propósito de nos levar à santidade, eu e você. Deus, às vezes, disciplina você para lhe levar à santidade. Muitas das vezes, nós pecamos contra o Senhor e a disciplina dele vem, e louvamos a Deus pela disciplina do Senhor, que Deus venha disciplinar aqueles crentes faltosos, aqueles crentes pecadores. Essa disciplina é a prova do amor de Deus sobre todos nós, meus irmãos. Meus irmãos, agora aqui em quarto e último lugar, Cristo traz para essa igreja uma palavra de promessa. Olha o que ele diz, ó, que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de quê? Ao vencedor, meus irmãos, aqueles que castigarem, aqueles que disciplinarem, aqueles que estão ali naquela igreja em Pérgamo pecando, cometendo pecados imorais, não é? Aqueles também que estão cometendo pecado, aqueles que vão vencer esse pecado, aqueles que venham não praticar mais essas obras imorais. Ao vencedor, todos a estes aqui, Cristo tem uma promessa. Ele diz: dar-lhe-ei do maná escondido. Que maná escondido é esse? É o próprio Cristo. Cristo é o maná escondido do mundo. Lá em João capítulo 6, meus irmãos, lá em João capítulo 6, verso 35, ele diz que ele é o maná verdadeiro, ele é o pão da vida. Ali os judeus estão discutindo que o maná, quem nos deu foi Moisés. Mas Cristo diz: aquele maná era eu, simbolizava eu sou o pão da vida. Então Cristo diz aqui no verso 17 aqui, ó, de Apocalipse 2, que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. O que significa essa pedrinha branca, meus irmãos? Temos 3 aqui significados para aquele contexto daquele tempo. Em primeiro lugar, uma pedra branca, naquele tempo ali, né, do contexto da igreja em Pérgamo, era quando o réu era absolvido do júri. Em segundo lugar, a pedra branca era usada pelos escravos quando eram libertos. Em terceiro lugar, usavam pedras brancas
aquele que iam a um ambiente, a um acesso, né, a uma festa importante naquele contexto. Então, aquela pedra ali naquele contexto tinha esse significado. E para nós, o que significa essa pedra branca? Não? Essa pedra branca significa que fomos absolvidos do inferno. Essa pedra branca aqui significa que não somos mais escravos do mundo e do diabo. Essa pedra branca significa também, meus irmãos, que temos acesso e vamos ter ao céu de glória, a um caminho eterno ao lado de Cristo, o nosso Deus. Meus queridos irmãos, e também a palavra branca significa santidade plena no céu de glórias. E também Cristo vai dizer que está escrito, não é, um nome novo. Esse nome novo aqui não significa uma nova, outra pessoa, não é? Que lá no céu não vamos nos reconhecer. De fato, vamos nos reconhecer. Esse novo nome aqui significa uma nova criatura, não é? Esse novo nome aqui significa uma nova santificação, uma nova glorificação que iremos ter naquele céu de glória. Meus queridos irmãos, ao vencedor é prometido isto a esta igreja e a mim e a você. E o que aprendemos aqui, meus irmãos? Sobretudo aqui, que temos uma promessa de Cristo, é uma promessa de vida eterna com Ele, de uma eternidade a eternidade com o maná escondido que é Cristo, de uma eternidade a eternidade como pedrinha branca, como livres do júri, da condenação, de eternidade a eternidade com um novo nome, o nome de quê? De regenerado, o nome de um novo nascimento que Ele vai nos dar naquele dia. Então, meus irmãos, aqui concluímos a exposição dessa carta e aqui aprendemos aqui algumas coisas importantes. Não é? Em primeiro lugar, sobre essa carta, vimos os seus pontos fortes, que era uma igreja fiel ao Senhor. Em segundo lugar, os pontos fracos, que era uma igreja que admitia os erros ali dos seus membros. Não é? Em terceiro lugar, Cristo chama essa igreja ao arrependimento, como sempre. Em quarto lugar, Cristo traz uma promessa a essa igreja, que é o maná, que é o próprio Cristo, viver eternamente com Ele, e um novo nome qual receberemos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e que o nosso próximo estudo, que tenhamos a semana passada, a carta da igreja em Tiatira, estejamos juntos. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai poderoso, abençoe o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, neste momento, que a Tua palavra venha ser aplicada a esses corações, Senhor. Sabemos que a saudade é enorme, meu Deus, de todos nós de estarmos juntos, mas no tempo certo, Senhor, estaremos reunidos para o louvor da Tua glória. É assim que nós Te oramos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos os meus irmãos, em nome de Jesus, e um grande abraço a todos.